Olá, meus amigos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe toda a sua família e sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de Fé. Que a palavra de Deus ilumine e fortaleça a sua caminhada de fé, viu? Lucas capítulo 24, de 13 a 35 é o evangelho de hoje. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "Que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto os anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas, como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que falaram os profetas? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, o abençoou e o partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado, minha amada, hoje vamos caminhar para Emaús com Jesus e os 2 dos seus discípulos. Estavam tão tristes que não reconheceram que Jesus se aproximou e, caminhando com eles, perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Pararam entristecidos e um deles, chamado Cleofas, respondeu: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" E Jesus escuta o que eles têm a dizer. Conversavam sobre o que acontecera com Jesus e falaram de suas expectativas. Acharam que ele fosse libertar Israel do Império Romano e que os sumos sacerdotes o entregaram para ser condenado à morte. E ele foi crucificado. Falaram também que algumas mulheres do grupo disseram que foram ao túmulo de madrugada e o corpo dele não estava mais lá. Mas os anjos disseram que ele estava vivo, mas ninguém o tinha visto. Após ouvi-los, Jesus disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram." Neste momento, então, são os discípulos que ouvem Jesus, que pelas Escrituras revela as passagens que falava a seu respeito. Quando Jesus faz de conta que vai embora, eles dizem: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." A verdade é que, mesmo não tendo ainda reconhecido Jesus, os discípulos, ao ouvir aquele peregrino, voltaram a sentir a mesma alegria, a esperança que sentiam quando ouviam Jesus, e seus corações ardiam. Porém, como que seus olhos se abrissem, eles reconheceram Jesus quando à mesa ele toma o pão, abençoa, parte e partilha. E em seguida eles voltam a Jerusalém para levar a todos a boa notícia: Jesus ressuscitou. Quando estamos nos sentindo só, tristes, sem esperança, como se a vida não tivesse mais sentido e de repente alguém nos ouve, nos faz companhia. Muitas vezes pedimos à pessoa: "Fica comigo, é tão bom conversar contigo, estou mais leve."
De nada adianta fugir dos problemas, às vezes, se mudarmos o caminho e retornarmos, o que aí sim reencontraremos a alegria e a esperança. Em que momento de minha vida eu peço para Jesus ficar comigo? Só quando estou triste? E quando estou alegre? Tenho coragem suficiente para anunciar a mensagem de Cristo a todos? Façamos também esse convite a Jesus. Fica conosco, Jesus. Precisamos de Tua palavra de vida, de Tua esperança, de Tua alegria. Fica conosco para não desanimarmos. Em nossa caminhada, ouçamos Jesus que se aproxima e nos revela a Sua boa nova. E assim, aprendamos a agir com Ele. Jesus não nos deixará solitários em nossa caminhada. Ele sempre vai caminhar conosco. Amém? Mas agora eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu sobre ele, sobre você, é claro, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, nossa Mãe, Nossa Senhora, desça sobre você, sua casa, família, amigos, enfermos, trabalhos, estudos e sobre esta água, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.